vocês chegaram aqui para nossa aula. Eu sou Viviane, a professora de vocês aqui pelo Centro de Mídias. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui no aprofundamento à cultura do solo do campo à cidade, com aquele aprofundamento que integra as ciências das humanas com as ciências da natureza. E a gente está junto aí, terminando a nossa unidade curricular, o indivíduo e o meio, e o nosso componente de transformação de matéria e energia. E hoje eu trouxe para vocês uma convidada, por isso a gente está nesse cenário um pouco diferente, vamos cumprimentá-la. Oi, Roberta, boa tarde, bom dia, né? Oi, que bom que você veio para a aula. Boa tarde, bom dia, o que seja, mas obrigada pelo convite. Venho aqui como leiga para poder entender um pouquinho mais, poder dar uma participação que seja uma ajudazinha ou uma atrapalhadinha, mas vim e agradeço o convite, muito obrigada. Eu fico contente com a presença dela para a gente dar uma animada. Eu convidei a Roberta para que ela venha participar da nossa aula como uma cidadã e não como uma professora, tá certo? Tá certo, combinado. Vou fingir que eu não sei nada, cidadã, normal, tá bom. Combinado. Nosso diretor está colocando na telinha para vocês aí, nos acompanharem, o nosso slide de apresentação. A gente já falou sobre isso, estamos aqui finalizando então com a sistematização da atividade 4. Vocês têm aí uma proposta no material de 4 aulas, a gente vai fazer uma proposta aqui que vocês podem distribuir, destrinchar essas em 4 aulas, essa aula de hoje, tá certo? Então aí você que nos acompanha, professor, nós estamos aprofundando aí essas duas habilidades do currículo de Ciências da Natureza, número 101 e número 102, beleza? Bom, eu coloquei esse desenho aí, né, pra gente, porque estamos aqui nesse fundo, acho que outros professores já fazem isso, né, chama-se chroma key, eu aprendi, né? Eu adorei. Ficou bonito, né? Pegamos essa imagem aí do Pixabay e colocamos aqui pra gente pensar aqui que a gente pode fazer uma roda de conversa. O material diz, né, propõe que vocês estudantes aí, você com seu professor, com seus colegas, se reúnam numa roda de conversa, numa metodologia chamada Word Café, onde vocês vão conversando aí sobre tudo que a gente aprendeu neste componente inteiro ao longo desses 6 meses. Beleza? Tudo bem, beleza. Por aqui, tudo bem. Roberta, a gente falou sobre tipos de energias e alternativas aqui no Brasil. Então, as nossas fontes energéticas, ela é majoritariamente das hidrelétricas. A gente tem uma geografia muito boa, um clima muito bom para a gente ter produção de eletricidade por meio de hidrelétricas. Mas se você é refém de uma única coisa, é mais difícil, porque caso não chova, caso tenha um problema climático, você fica sem eletricidade. Sim, concordo plenamente. Então, o importante é que a gente, os países, as nações, eles tentam diversificar isso e de maneira que a gente consiga atender, né, os protocolos internacionais sobre emissão de gases que atrapalham o meio ambiente, que é os gases do efeito estufa. Então, os combustíveis do tipo fósseis, do tipo que a gente, do petróleo, né, o gás natural e também de carvão mineral, eles produzem gases que as árvores não conseguem aí limpar, tá certo? Então o tipo de usina que usa isso não é muito recomendado. Exato. Tá certo? Embora seja uma coisa muito eficiente, aproveita bem o combustível, mas ambientalmente não é legal. Então, as propostas ambientais, os protocolos de todas as nações que criaram aí essa possibilidade de criar fontes que transformam a energia, essas variadas energias, na forma de eletricidade, mas que não atrapalham o meio ambiente nem causam muito impacto. Tá certo? Tá bom. Então, a gente viu alguns simuladores, a gente já discutiu sobre biomassa, sobre várias coisas. Então, na telinha para vocês, nosso diretor vai colocar aí algumas questões que vocês podem refletir e discutir aí na roda de conversa. Nós não vamos discutir sobre isso hoje, mas eu vou apresentar. Esta é a proposta. Até aqui, nós buscamos referências que abordam a biomassa e as suas potencialidades no Brasil. Considerando tudo o que vimos, vamos tentar responder essas seguintes perguntas aí. 3 questões, Qual a situação do setor de biomassa no Brasil? O que podemos esperar para o futuro do setor de biomassa no Brasil? Né? Aqui a gente está falando especificamente do Brasil. E quais políticas públicas podem ajudar o setor de biomassa do Brasil? Então, precisa se unir aí empresas do setor privado, mais as empresas estatais, o governo, para a gente conseguir produzir aí eletricidade, tá certo? A população tem aumentado muito, as produções de tecnologia também gasta-se muito eletricidade, então a gente precisa pensar nisso. Sim. Beleza? Beleza. E eu deixei para vocês também, o nosso diretor vai voltar a telinha para vocês,
3 trechos de um vídeo, tem um link aí nesse material. A gente não vai abrir esse material por questões de direitos autorais, mas vocês vão encontrar este vídeo aí, tem mais ou menos 1 hora e pouco, de discussão de especialistas que falam sobre isso e respondem essas perguntas. Então vocês, ó, eu estou deixando aí o recorte do trecho, ó, neste link, no trecho do 17 minutos e 42 até o 21:50, um dos especialistas responde a primeira pergunta, né? E depois, nesse outro trecho, a outra pergunta. E também, no final, tem essa pergunta sobre as políticas públicas que um dos especialistas. Ou seja, o vídeo aborda as 3 perguntas que você deixou aí. Se eles assistirem, eles vão conseguir entender e compreender a resposta. Exato. Legal. Porque o final deste componente é a produção de um podcast. Então, vocês precisam ter repertório, né? Sim. Eu lembro que você fez... Você pode falar um pouquinho do seu componente? Qual o componente que O meu você trabalha? componente é Estatística na Saúde Pública e Meio Ambiente. A gente não fez podcast, mas eu tive uma das atividades que era fazer um vídeo sobre o que eles tinham desenvolvido, né? E no meu caso, a gente fez uma pesquisa sobre doença de veiculação hídrica. Então, a gente planejou toda a pesquisa estatística, viu como planejar, viu como executar e fez a realização da pesquisa, né? E aí pegamos todos os resultados e analisamos. Estamos até nessa parte final de analisar os resultados e ver o que dá para fazer, qual tomada de decisão fazer com essa pesquisa. Muito bem. Eu me lembrei porque eu participei de uma aula sua onde você ensina a fazer uma pesquisa. Sim, sim. Não é? Curadoria. Falei bastante sobre curadoria. Então, esse material vocês encontram, ó, o aprofundamento dela é sobre... o meu papel no desenvolvimento sustentável e o meu componente é Estatística na Saúde Pública e Meio Ambiente. Lá eu falei sobre curadoria, falei sobre mapa mental, sobre coisas diversificadas, né? Isso. Então, isso se você quiser saber como fazer uma pesquisa, ela dá várias dicas para você continuar no seu podcast aí. Você pode acessar também esses outros aprofundamentos, esses outros componentes, mesmo que de outras áreas, o Centro de Mídias oferta todos. Sim, todos. Tá? É bom que vocês saibam disso. Então, façam a sua pesquisa, criem repertório aí para o seu podcast para finalizar, beleza? E este vídeo que eu vou deixar para vocês, esse link, ele fala sobre isso, tá bom? Agora, eu trouxe a professora Roberta aqui para a gente voltar ao simulador que a gente fez como sistematização na atividade 3. Então, Roberta, os estudantes, eles tinham que fazer um projeto, né? Mesclando aí, usando esse simulador, porque esse simulador fala quanto custa para você diversificar a sua matriz energética. Tá. Então, eles tinham que fazer um projeto de maneira que criasse uma tarifa mais barata para a população. E para a população pagar mais barato, precisa ter fontes energéticas mais baratas. Tá certo? Concordo. Então, o simulador proposto, vamos voltar ali no nosso slide, ó. Vamos acessar o simulador, que está esse link, a gente já conheceu esse simulador, e tentar uma combinação de alternativas energéticas que permita um custo menor na tarifa de consumo elétrico, comparada à concessionária atual. Eu estou usando como exemplo a concessionária Eletropaulo, que hoje já não é mais Eletropaulo, aqui de São Paulo chama Enel, né? É responsável pela distribuição de eletricidade aqui no estado de São Paulo. Mas no simulador ainda está como Eletropaulo, né? Isso. Está um pouco defasado, mas neste simulador, ele está dizendo que a concessionária cobra aí, né, tem um preço de mais ou menos R$ 224,02 por cada megawatt hora de energia fornecida. Então, isso é o que custa para a população. Tá. Você servidor, você cidadão, você paga imposto, né, você paga conta de luz e tudo mais, e é cobrado isso, R$ 224,02 por megawatt-hora. Isso. Tá. Mega quer dizer 1 milhão. Tá? 1 milhão de megawatt-hora, tá certo? Agora, o que a gente vai fazer? O nosso diretor vai espelhar pra gente aí na telinha um simulador. Tá. É só acessar esse link. Você já conhece esse simulador, ó. Se a gente passar o mouse aí em cima de cada uma dessas referências, até uma explicaçãozinha, a gente já conhece. Tá. E lá do lado direito, aí em cima da cabeça aqui do nosso intérprete Felipe, oi Felipe, que bom que você veio aqui para nos ajudar aí, tem uma combinação de todas as possibilidades de fontes de energia que o Brasil tem. Então, nós estamos falando do nosso país, tá certo? Ela é uma fonte muito diversificada. Veja que a gente tem bastante tipos, né? Sim, tô vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diferentes. Você pode ler pra gente quais são? Sim, então a primeira é hidrelétrica,
certo? Tem a ver com água, né? Tem a ver com água. Tá. Eólica. Sim. Vento. Vento. Tô sabendo um pouquinho. Solar, fotovoltaica, tem a ver com o sol. Sim. Sabendo um pouquinho. Térmica, a biomassa, que é essa que você estava falando hoje, né? Sim. Você fez as perguntas e o vídeo tinha a ver com isso. Sim. Tá. Térmica, gás natural. Térmica, carvão mineral. E nuclear. São essas que apareceram aí. O Brasil tem todas elas. Ah, nem não tinha essa noção. A gente tem todas elas. Se você passar o mouse em cima, tem uma explicaçãozinha, ó. De cada uma, né? De cada uma. Se você colocar em cima desse... Aqui, ó. Foi da hidrelétrica. Da hidrelétrica. Mas lá embaixo também, ó, não tem uma exclamaçãozinha vermelha? Espero que vocês estejam aqui, vendo. Ó. Aí tem mais algumas explicações de vantagens e desvantagens e tudo mais de cada uma dessas usinas. Então, o que a gente quer é combinar essas fontes de maneira que fique mais barato que a Eletropaulo. Ó, vai ali onde você pode escolher Eletropaulo. Olha lá, a professora escolheu já Eletropaulo. coloquei aqui Eletropaulo. Quando você estava falando, eu falei, vou procurar Eletropaulo. Ó, mas clica aí pro pessoal ver o que tem, ó. Tem todas tem vários nomes diferentes. Concessionárias, acho que do Brasil inteiro, tá certo? Nós vamos falar aqui de São Paulo, tá bom? Quanto custa. Clique em uma outra aí pra gente ver quanto custa lá em outro lugar. Electro. Na Electro, que eu não sei de que estado que é, os cidadãos lá, né, as pessoas que moram lá, pagam cerca de R$226. R$236,04. Enquanto que a Eletropaulo está cobrando mais barato. 224, é um pouquinho mais barato. É um Vamos ver pouquinho essa mais ampla, barato. por exemplo. R$259,95, já está um pouco mais caro. Está um pouco mais caro. Então, ali você tem várias possibilidades de concessionárias. Então, escolhendo a Eletropaulo aqui de São Paulo, a gente vai tentar... vamos incluir a taxa de carbono. Tá, que é a taxa que cobra por causa do carbono, né? Isso. Tá. E o carbono é um elemento químico importante. Gases, né, formados por carbono, como... dióxido de carbono, monóxido de carbono, eles são importantes por causa do efeito estufa, a gente já explicou sobre isso, é legal ter efeito estufa, o problema é que se aumentar muito isso, fica muito quente e aí começa a ficar ruim, tá certo? Então estes gases aí, combinados com carbono, eles provocam agravamento num problema ambiental chamado aumento aí da temperatura do planeta e tudo mais. E aí quando a gente inclui a taxa, quer dizer que a gente vai estar incluindo um valor que eles cobram por isso. Exatamente. Passa lá do limite. Porque precisa cobrar da empresa que faz isso para gastar menos, né? Sim, porque entendi. mexendo no bolso você vai se preocupar mais, né? Então vamos tentar, se ficar muito caro, porque não custa em dinheiro, mas custa para o planeta. Sim, e se a gente conseguir colocar esse custo em dinheiro, as pessoas vão pensar melhor, em vez de usar essas usinas que têm mais produção. Tá certo? Então vamos, qual a estratégia que você teria? Ali embaixo está escrito assim, investimentos. Tá, em bilhões. Em bilhões. Emissões. O quanto de investimento para essas emissões, né? E depois o valor da energia na sua conta de luz. Que por enquanto tá zerado porque eu não escolhi nenhum tipo de usina ainda. De usina ainda, certo? Tá. Então, lá onde está a sua exclamação, você pode fazer as combinações colocando porcentagem. Tá, eu posso escolher qualquer uma. Posso começar com a hidrelétrica, que eu achei bonitinha aqui, ó? Pode. A aguinha. Ou por 100%? Põe 100%. Máximo. Se a gente tivesse 99. só 100%. 100%, quanto custaria? Tá 604 bilhões, não tem emissão nenhuma, tá zerado. E o valor da energia seria R$100,61. A gente colocou ali atrás do Felipe, né? Mas a professora Roberta tá dizendo quanto custaria, ó. Tá aqui bem atrás dele. Se a gente tivesse se a gente não tivesse nenhuma outra alternativa. Só hidrelétrica. Se o Brasil fornecesse só hidrelétrica, ficaria bem barato, né? Ficaria, mas tem que ter água para poder fazer a hidrelétrica e aí? Sempre a gente tem essa água? Ou aqui, né, tem as condições climáticas que acontece alguma coisa? Porque eu vi você falando alguma coisa disso aí. Isso seria um problema, né? E já pensou se passa... Olha, não sei se você se lembra, em 2001... Eu lembro, teve o apagão. Né? Porque as nossas matrizes energéticas, elas tinham mais de 75% era de hidrelétrica. Aí teve uma estiagem, aí um problema ambiental, as represas vão baixando os níveis e aí a gente fica refém. E aí não tem como produzir eletricidade. Então não é legal você ter uma matriz Por isso que no Brasil tem várias, é isso? Mas a intenção é que fique maior, que outras aumentem para que não fique correndo esse risco. Exatamente. Entendi. O legal seria ser equilibrado. Tá, e mas aí, se fosse só essa, tava bom, R$100, tava uma beleza. Tava ótimo. Tá. Mas tinha esse problema. E dá uma olhadinha no nosso desenho aí, ó. Olha o tamanho,
Se a gente for olhar, olha a quantidade de tamanho. água aqui, ó, precisa bastante água. O espaço é muito grande, né? Esse é um problema, né? Ela em si é pequena, mas você precisa de muita água para que passe por ela e que coisa aconteça. Ela parece pequena, tá? Mas esses dutos são muito grandes. A usina de Itaipu, né? Nossa, que é gigante, né? Ela causa vários impactos ambientais. Então, o preço fica mais barato, só que ambientalmente ela causa um impacto. Por mais que não tenham as emissões dos gases aí que você falou, mas realmente o impacto ambiental tem pelo impacto, tamanho dela, né? Tá. Sabe que as pessoas que moram próximo dessas regiões, elas também são afetadas caso isso dê um problema. Lembra de Brumadinho? Sim, porque mais? Pode dar algum problema, né? E aí... Dá uma inundação e pode afetar comunidades inteiras, além dos animais e tudo mais. Tá. Então não é legal. Então 100% de hidrelétrica não fica bom. Tá, então, eu queria solar, porque a solar é uma coisa nova e eu acho bonitinha. Posso ir na solar? Pode, você quer pôr 100% lá? Quero pôr 100% na solar para ver o que acontece. Ó, gasto de 1.280.000. Eu nem lembro mais quanto que era na outra. Peraí, mas ficou R$100 por, aqui, por megawatt. Por megawatt. Aqui foi 255,95. Aí, ó, atrás do Felipe. O Felipe até deu o nosso intérprete encostou ali, ó. Então, ainda assim tá caro, mais caro do que... Mais caro do que atual. Do que a Eletropaulo. Sim. Por que será, hein? Boa pergunta. Será que a gente tem sol o tempo todo? Tem a ver com isso? A gente tem sol o tempo todo, mas é mais caro porque a tecnologia precisa de mais estudos, gente mais especializada. Então, tem mais a ver com tecnologia até do que com a parte do ambiente. A tecnologia é mais cara, que é o que encarece aí o investimento. Por isso que o investimento está bem alto. Mas a gente é uma possibilidade bem promissora, porque o Brasil tem sol o ano todo, né? Então, mas não deixar tudo 100% solar. Não é bom. Mas poderia pôr um pouquinho mais de solar do que tem hoje em dia. Exato. Entendi. Vamos ver outra. Escolhe a outra. Eu quero essa aqui, deixa eu ver. Vamos ver 100% de outra, vai. Vai, vamos ver na nuclear, pode ser? Bora. Então, nuclear, vou pôr 100%. Nuclear, nossa, 4 bilhões, né? Aqui ficou bem maior, né, a coisa. Ficou mais caro. E quanto ficou o preço pro cidadão? 1.169,03 centavos. 1.169. A gente tá pagando 224 em média. Imagina, isso é muito caro. Dá um aumento de 5 vezes, né? Isso 5 vezes, pelo menos. A gente... E por que será que é tão caro? Não tem emissão nenhuma, mas... Ela não é renovável, tá? A gente fala que renovável é aquele recurso que você consegue fazer mais de uma vez, várias vezes, né? Reutilizar e tudo mais. A emissão é zerada, mas ela não é renovável. Eu já não achei vantagem nisso. Dá porque é muito caro. Mas é bastante bom se a nação, né, se o país não tem uma possibilidade de ter hidrelétricas, porque não é todo lugar que tem. Não é todo lugar que tem água. Às vezes mora numa região que não tenha muito sol, né, chove muito e tudo mais. Então é uma possibilidade para aquelas nações que não conseguem ter esses outros recursos. A gente tem bastante no mundo. É uma estação, ela é pequena, olha, dá uma olhada. Precisa de pouco espaço só. Pelo desenho aqui, ela é pequena mesmo. Ocupa pouco espaço. Acontece que o combustível é o urânio, né? Um dos combustíveis, e ele não é renovável. Queimou. É feito por reações químicas. E a tecnologia é muito avançada. E isso que deixa ainda muito mais caro. Quer dizer que se a tecnologia for avançando, né? O gasto em tecnologia... pode ser que eles consigam fazer com que fique mais barata. E é uma boa coisa para o futuro. Exato. Mas é bom ter, né? Se o país é tecnológico, ele quer estar sendo um país aí que tem uma participação maior no mundo e tudo mais, ele tem que participar de todas e ter todas as tecnologias. Para o Brasil, no momento, ainda não é muito... Interessante, mas para alguns outros países pode ser que... Sim. Tá. Vamos ver outra, então. Vamos zerar essa aqui. Eu quero ver essa aqui que você falou tanto hoje, que é o quê? A de biomassa, térmica de biomassa, não é isso? Isso. Clica lá, põe o mouse em cima da térmica de biomassa pra gente ver. Ali tá dizendo mais ou menos o que é, né? Quando você queima... Bagaço da cana ou lenha numa caldeira, produzindo vapor em alta pressão que faz girar o eixo da turbina. Isso. Tá. Esses daí tem turbina. Quase todos têm turbina, só
A solar não tem turbina. Tá. Todas as outras aí existe uma turbina. Até que o tamanho dela é um pouquinho maior aqui, não é tão pequeno, mas também não é tão grande, né? Ele tem um problema que você precisa, por exemplo, de lenha. A lenha é um combustível muito grande, aí ele precisa de ter espaço de armazenamento. Pra guardar, E essa fonte, ela pode ser considerada sustentável e renovável desde que tenha reflorestamento, né? Você pode... Ela tá aqui falando investimento é 1 bilhão, né? 1.272 bilhões, né? Então é muito alto o investimento. O preço tá próximo, 254,34. Tá próximo lá dos 224, tá um pouquinho a mais. Mas não tem emissão nenhuma de gás. Eu já achei bem interessante essa, apesar de que tem essa parte do reflorestamento aí que você falou. Né? Mas se a gente pensar que o país é bem vasto, é grande, tem espaço, tem bastante áreas que podem ser reflorestadas, ok, né? E a gente... alguns cientistas falam que o Brasil é o celeiro do mundo. Mas, Roberto, não sei se você sabe, o lixo orgânico também poderia ser um combustível. Em vez de queimar lenha, por exemplo, ou um bagaço, né? Cascas de arroz, a gente poderia queimar cascas de vegetais que a gente joga fora. A gente faria 2 serviços. A de limpeza ambiental. E ainda aproveitava isso, né? Produzia combustíveis e ajudaria nas termoelétricas na produção de eletricidade. Mas aí seria qual tipo desses de usina? Seria uma tipo da biomassa mesmo? Porque Legal. O lixo orgânico, ele é considerado uma biomassa. Casca de banana, casca de coisas. Quer dizer, que se tivesse um investimento para essa área, né, poderia utilizar. Exato. Interessante. Bom, né? Bom. Vamos escolher outro. Olha lá a eólica. Eólica. Cadê o negocinho aqui? Botar 100%. Vamos ver quanto custa. 100%. 1.209 bilhões. Tá alto também. O preço tá próximo, 241,85. É um pouquinho mais caro do que a gente paga atualmente, mas também não tá muito mais caro. Quer dizer que é legal essa? Parece bom, né? Parece. Ela também, o que pode causar, ela tem alguns problemas elementares. Por exemplo, esse negócio é muito grande, tá? Sim, parece pequenininho, mas é uma torre enorme. É enorme e precisa de bastante. Muitas não dessas dá só 3 aqui, não é? É só uma ilusão. E além disso, ela faz muito barulho. Nas verdade. regiões, precisa de ter vento o tempo todo e ela tem um problema interessante que ela atrai, se ficar em rota de pássaros, acaba que por eliminar vários tipos de espécies. Eles vão tudo na direção e... Eles são consumidos pelo vento, né, que passa ali. Puxa, ai, que horror. Não gostei. E pode causar problema aí. Ou seja, não é toda a região. Toda região que pode ter? Não é todo lugar que pode ter. Então essa aqui, para investir nessa, não dá para ser 100%. Ela é cara também, né? Mas é bem viável, ela é limpa, não tem queima de nada, né? Não tem emissão, nem nada disso. Mas tem que ter um estudo muito grande de onde colocar, é isso? Isso. Pra poder não... precisa de uma tecnologia melhor, para você não atrapalhar aí o ecossistema e tudo mais. Tá, vamos agora sair na outra. Essa aqui, ó, que é a térmica de carvão mineral. Essa já não é tão boa, né? Não, porque é um combustível fóssil, né? Vamos ver quanto custa. Não custa tanto, custa. Não, custa bastante, ó, 3.775 bilhões. Né? Então, bilhões é trilhões aqui, né? 3 trilhões, 775 bilhões. Mas o preço foi bem mais alto, R$ 629,09. E ainda tem emissão de gás, ou seja, tá mais caro para investimento, tá mais caro para pagar e tem bastante emissão. Se a gente colocar em dinheiro, veja que você está incluindo a tarifa ali, né? De carbono. Porque ela produz muito problema, ó, dióxido de carbono e outras coisas mais. Ela é vantajosa por quê? Porque olhando aqui, eu já ia falar, descarta essa, tira do Brasil, já acabou. Tira, né? Porque ela tem um poder calorífico muito grande, ela é muito eficiente, então com relativamente menos combustível do que uma lenha vegetal, por exemplo, ela faz muito calor, faz uma pressão maior. Ou seja, com menos coisa a gente produz mais. Mais energia. Mas tem esses impactos muito... e não tem necessidade nenhuma. Além de tudo, combustível fóssil que produz esses elementos, não é renovável, porque você não consegue, uma vez que você gasta esse combustível aí... Não tem como reutilizar. Não, é mais de milhões de anos para você ter outro. Ah, que delícia. Então não dá tempo, né? Ele tem fim, a gente diz que ele é finito. Ou seja, ainda tem no Brasil, mas a intenção seria diminuir e deixar ter quase nada, é isso? Tem no mundo todo. Tá. Ainda faz parte da matriz energética do mundo. Tem vários países que eles são os primeiros. Porque é a mais antiga, de primeiro, né? Os problemas ambientais sempre existiram, só que a preocupação é relativamente recente. Sim. Então, a preocupação com novas tecnologias e novas produções, ela é recente. Então, os combustíveis também utilizados em
em carros e tudo mais, majoritariamente ainda é desse tipo aí. Tá, faltou uma aqui, ó, que é essa aqui, que é de térmica de gás natural. Gás natural, já achei, eu pensando em gás natural, eu já ia pensar que é alguma coisa mais interessante. Porém, tô vendo aqui, ó, custa 1.387 bilhões, ou seja, 1.387 bilhões, tem emissão de gás e financeiramente sai R$ 277,39. É um pouco a mais do que a gente tem atual, não é muito a mais, mas é um pouco a mais. Só que aqui tem emissão de gás, né? É, porque também é um tipo de combustível fóssil. Não sei se você sabe, Roberta, mas os combustíveis fósseis, eles são feitos da mesma coisa, que são os animais, vegetais que morreram há milhares de anos, estão sempre no lugar mais profundo, né? Porque foi aterrando e tudo mais. E este combustível fóssil aparece na gente em 3 formas físicas, que é na forma líquida, que é chamada de petróleo, na forma sólida, que é o carvão mineral, e na forma de gás, que é o gás natural. Significa que é feito tudo a mesma coisa. O que muda aí, né, é como ele se apresenta pra gente, e aí, como por isso você falou dos 3, então quer dizer que tanto essa que é de gás natural, quanto essa aqui do carvão mineral tem a ver com a mesma coisa. Tem. Só que um é estado líquido, outro é gasoso e... Isso. O gás natural, ele emite um pouco menos, mas ainda assim é ruim. Então, ambientalmente não é bom, não é positivo. Então, o legal, se fosse pra gente combinar, era a gente reduzir bastante esses dois. E aumentar, por exemplo, hidrelétrica, solar... A hidrelétrica a gente já sabe que já tem muito. Aqui no Brasil. Mas manteria um pouquinho, uma porcentagem, quanto você acha? Atualmente é 65%. Se colocasse, sei lá, uns 25%, aqui 25% também é pouco, teria que ser 50%, 65%. Pelo menos uns 50% seria bom, 50% da hidrelétrica. Isso. Aí poderia pôr um pouquinho de solar, quanto? Tem que dar 100%, né? Sei lá, uns 10%? Sim. A gente tem quantos aí? 3, 6, 7, né, delas. Será que eu tô no 11, eu não consigo pôr 10 aqui por cento, não. Será que eu digito? A biomassa é uma coisa legal, o Brasil é bastante promissor, então acho que a gente poderia aumentar aí por mais. Pra quanto? Quanto você acha que pode pôr de biomassa? Pode pôr o mesmo que solar, assim, né? Eu acho que uns 10% também. 10%, aqui tem 11, porque eu não consegui pôr pra 10. Solar... O mouse não me obedeceu. A eólica, ela é carinha, mas também... 10. Uns 10 também? Vamos pôr uns 10, já deu quanto aí? Vamos 70, somar. Já deu 70. Lá em cima aparece já pra gente o resultado. Eu aqui querendo somar, sou professora de matemática. Só que não é legal a gente não ter nada das outras. A gente vai contar. Então, tem 3 ainda e tá sobrando 20%. Eu acho que a gente pode... Nuclear, eu acho que no Brasil pouco, né? Mas põe um pouquinho, porque precisa de... Você quer tentar dividir? 5%. Uns 5% a nuclear e as outras 2 a gente completa? Eu acho que ainda vai ficar muito para essas 2. As que estão sobrando, então, 5% tá sobrando ainda aí. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar as hidrelétricas como estão, 60%. Porque vamos aumentar então aqui 50% para 60%. Vamos ver o que deu ali. Já deu 95. Tá mais barato que o preço, aqui, ele já faz aqui embaixo, né, o total. R$ 162,01, tá legal. Tá legal. Só que agora tem que faltar faltam 5% ainda. Então bota... uns 2 e pouquinho de cada um? Bota 2 dessa daí que emite mais, a de carvão. Deixa eu ver se eu consigo 2 aqui. E 3 do gás natural. E gás natural, cadê aqui? 3. Completou 100%, foi para R$ 181,53. De R$ 224 para 181 já deu para economizar. Mas tem emissão de gás, tá? A emissão no momento é 9,5, que ele fala aqui. Mas tá bom, é pouco. Sim, o importante é que a gente tenha todas as possibilidades e reduza ao máximo, né? Já está acabando nossa aula. Reduza ao máximo as que provocam impactos ambientais. Talvez a gente... nós não vamos fazer aqui, mas você, estudante, poderia reduzir um pouco também da hidrelétrica, né? Porque ela também causa alguns impactos pelo tamanho, né? E tenta aumentar alguma outra um pouco mais. E aumenta um pouco mais. A solar é bem promissora, a biomassa é mais promissora, né? Legal. Então, talvez se a gente pudesse ter... Hoje a biomassa já é 9% do que a gente tem. Então, a gente poderia aumentar a biomassa ali para uns 20%, a solar para uns 15%, né? E aí diminuir a hidrelétrica, um pouco mais. Legal. Então, vocês podem combinar isso aí, tá certo?
Gostei muito, viu? Você gostou? Muito Aprendeu legal, não algumas tinha coisas noção. novas? Aprendi bastante coisa nova, tá vendo? Gente, eu aprendi também bastante com vocês, eu aprendi com os meus colegas. Foi um prazer ter trabalhado com vocês essa unidade, esses 6 meses. Esses vídeos estão aí disponíveis, o Centro de Mídias ofertou aqui todos os aprofundamentos, todos os componentes com essa classe de professores legais que a gente tem aqui. Eu quero agradecer muito vocês, eu aprendi demais, eu achei a coisa mais linda essa unidade curricular, ela é muito bonita, tem várias coisas. Você, professor que nos acompanhou aqui, pode melhorar essas nossas propostas. Com certeza. Tem vários desses simuladores, viu, Roberta? Tem muita coisa aí que vocês podem apreciar, tá bom? Muito obrigada por tudo. Obrigada pelo convite, foi um prazer imenso. Obrigada pela companhia e até a próxima. Eu estarei com vocês no próximo semestre, lá no meu papel, no meu desenvolvimento sustentável, com a disciplina, com um componente que vai se chamar eficiência energética. Nós vamos voltar a falar um pouco dessas coisas. Isso mesmo. Então tá bom, até uma próxima. Tchau.